Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, devido a um problema na internet, nós não podemos fazer a nossa aula de história ao vivo, né? Conforme é devido. Mas comecei a explicar e vou terminar de explicar, esclarecendo todas as dúvidas, primeiro sobre o trabalho de história que vocês deverão fazer para ser entregue por e-mail até segunda-feira, dia 22, né, do 3 até meia-noite. Então, você tem até meia-noite do dia 22 para você mandar no meu e-mail. Se você já fez, já manda, porque se tiver faltando alguma coisa, eu dou uma olhadinha e já te mando lá por e-mail também. Mas eu quero te mostrar um trabalho que foi feito com muita excelência, para que você possa entender o que eu quero. Então, o trabalho se consiste em fazer a sua linha do tempo. O que é a linha do tempo? É fazer os fatos cronologicamente. Você vai colocar do dia que você nasceu até a data de hoje. Se você nasceu no ano de 2010, então você vai contar lá desde 2010. Dia que eu nasci, 2011. Aprendi a falar papai, ou mamãe, ou vovó, ou titia. 2012, comecei a correr. 2013, aprendi a andar de bicicleta. E você vai colocar a data, vai colocar o que aconteceu de importante naquele ano e vai ilustrar, seja com desenho ou gravuras da internet ou foto, ok? Então, presta atenção. Eu já andei recebendo 2 trabalhos e eu quero mostrar para vocês. É lógico que eu tive a permissão, tá? Da aluna e da mãe da aluna para poder mostrar. Então, eu quero mostrar para vocês da Gabi. Então, tá lá, ó, a fotinha da Gabi. Tá dando para ver aí, tranquilo? Então, tá aí, olha. Meus primeiros dias de vida. Ok? Ela fez uma folha separada, com margem e com foto. Aí, ela foi postando várias fotos com datas e tudo direitinho. E aí, essa aí, olha, eu achei muito interessante. Eu não vou conseguir virar ela agora, mas dá para você entender, olha. Um ano diferente, assistindo a quadrilha pela TV, no ano de 2020, 8 anos, ou seja, o ano passado. A Gabi assistiu a quadrilha pela TV, assim como você. E ela foi lá e registrou isso como um fato que ela viveu importante. Sim, nós vivemos um tempo importante, onde cada dia é mais importante que o outro. Você não precisa fazer como a Gabi. Você pode fazer numa única folha, usando desenhos menores ou foto menor, ok? Você pode fazer no caderno, pode fazer em folha separada. A família da Gabi e a Gabi optaram em fazer cada ano numa folha. E eu tenho certeza que ela vai guardar de recordação. Né? Geralmente, o que fica bom, a gente guarda. Agora que eu já expliquei o para casa, eu vou pedir que você pega o seu caderno de história, o seu livro de história e vem comigo. Então, no seu caderno de história, você vai registrar aula de hoje, aula 11 de história, a data, 16/3/2021. Após registrar a aula e a data, você vai escrever atividades. Eu sempre coloco assim bonitinho, você também pode utilizar lápis de cor para marcar por baixo, para fazer uma nuvem.
né? Para que o seu caderno fique organizado e bem bacana. Número 1, leitura e exercícios no livro. Sim, nós vamos trabalhar o livro. Páginas 160 a 163. Então, vamos registrando aí. Enquanto você está registrando, eu me lembrei. Não precisa ficar me perguntando se eu recebi o seu trabalho. Se você mandou, acalma o coração, que à medida que eu for verificando, eu vou dando retorno. Primeiro por e-mail e também aqui ao vivo. Então, não precisa ficar me perguntando todos os dias, professora, você recebeu meu trabalho? Porque acaba que você se preocupa com os detalhes. Todo mundo copiando. Mais 10 segundos é o suficiente. Hoje nós vamos trabalhar períodos históricos. O que é períodos históricos? São tempos importantes, desde lá da pré-história até os dias atuais, que são divididos por anos ou idades, ok? Então, esses períodos são divididos em 5. 5 períodos importantes da história. E nós vamos prestar atenção em cada um deles. Por quê? Porque nós vamos precisar deles futuramente. Combinado? Então, eu vou começar a ler, e à medida que eu for achando os pontos importantes, eu vou grifando. E se você não tiver livro, você registra no seu caderno, para que você possa ter isso registrado de forma bem bacana. Então, nós estamos falando de períodos históricos. Você sabia que o estudo da história também utiliza uma grande linha do tempo? Imagina eu fazendo a linha do tempo da minha idade. Eu iria gastar muitas folhas. Por quê? Porque eu sou nova, tenho só 47 anos. Há mais de 200 anos, historiadores elegeram marcos temporais que julgavam ser os eventos mais importantes da história. Um problema desse tipo de periodização, período, ou dessa divisão de tempo, é que ela não contempla o processo histórico que levou àquele acontecimento, nem os diversos personagens envolvidos no processo. Essa divisão ainda é bastante utilizada e você encontrará referência a elas em livros, filmes, revistas, jogos, entre outros. Então, saiba um pouco mais sobre essa linha do tempo. Quando você pega um filme para você assistir, como Hércules, não é Hércules e o desenho, não. Hércules. Você vai ver que ele vai contar a história lá da Roma, num período diferente de hoje, aonde os romanos lutavam, né? Tinha os gladiadores, que eram os lutadores, tinham os carros prontos para aquilo, para o combate, e eles tinham que lutar até a morte. Se você assistir o filme lá da época dos dinossauros, você do tempo das cavernas, você vai ver que antigamente os homens, né, faziam os desenhos ou as suas garatujas usando ou pedaço de pedra ou pedaço de cáscara de árvore, registrando nas pedras, né? Para que pudesse contar uma história futuramente. Então, nós temos aí, olha, o primeiro desenho, vida em uma caverna na pré-história. A pré-história foi o primeiro período, ok? Então, vamos lá. Então, se você tem livro, você vai grifar no seu livro. Se você não tem, você vai copiar. O que você vai copiar? Essa palavrinha aqui, ó.
pré-história. A pré-história surgiu com a humanidade. Quando começou a ter os humanos, começou a pré-história, lá no tempo das cavernas. E ela durou até 6.000 anos atrás. Professor, mas nós estamos no ano de 2021. Ela durou até pouco tempo, 6.000 anos atrás? Sim. Presta atenção, então. Foi denominada assim porque os historiadores entendiam que apenas os vestígios escritos traziam informações confiáveis sobre nossos antepassados. Se eles nem sabiam escrever direito, então tem poucos registros. Eles mais faziam desenhos ou garatuja, que são aqueles desenhos de criança bem pequenininha que a gente quase nem dá para entender se é um cachorro, se é um porco, se é um elefante. E aí os historiadores, que são as pessoas que estudam os fatos antigos, determinou que só valia como registro a parte escrita. E o termo ainda é usado, mas os historiadores sabem que todos os vestígios, seja ele pedaço de madeira, pedaço de pedra, né, um desenho, ele faz parte da história. Então, nós temos aí o primeiro desenho de uma caverna, a segunda imagem é detalhe de entalhe, né, de lápide de um casal lá no Egito, há 4.000 anos atrás. Então, quando um casal se unia ou que falecia, eles faziam as pinturas, certo? Então, vamos para a segunda época, ou segundo período. Vou pegar aqui meu marcador, porque eu também tenho. Então, eu vou lá, ó. Idade Antiga. Então, primeiro, pré-história. Segundo, Idade Antiga. Cerca de 6.000 anos atrás, até o ano de 476. Foi o período que compreende os primeiros registros escritos até o fim do Império Romano. Então, se você parar para estudar, né, tinha os romanos que perseguiam o povo, né, os judeus, e que cometia maior crime, que judiava de todo mundo. Então, foi nessa idade antiga. Hoje não, ok? Então, nós temos aí, ó, a terceira é a Idade Média. Não se esqueça de grifar ou registrar no seu caderno. A Idade Média, ela vai do ano de 476 ao ano de 1453. Foi um período mais longo. Esse período foi denominado, assim denominado, porque os historiadores compreendiam que se tratava de uma época intermediária entre o domínio de grandes civilizações, ou seja, de grandes surgimentos de grandes países, de grandes povos, né, como os egípcios, a gregas, a romana, né, que são as civilizações de povos diferentes, e o chamado Renascimento. O que é Renascimento? O período que surgiu mais artistas importantes, seja na pintura ou na arte barroca. Ok? Então, eles foram, devido ao avanço tecnológico, então esse período aí da Idade Média ficou bem grandão. E aí as pessoas foram ampliando seus conhecimentos, os artistas fazendo obras de artes maravilhosas, né? Reproduzindo coisas assim que a gente chega a duvidar da grandeza e da inteligência. Então, nós temos aí a quarta idade, a Idade Moderna. A Idade Moderna vai do ano de 1453 ao ano de 1789. Período das grandes navegações e do incremento do comércio marítimo a longas distâncias.
O fim da época é marcado pela Revolução Francesa e pelo enfraquecimento das monarquias europeias. Então, nesse período aí, as pessoas, igual a Índia, que tinha muito temperos, condimentos, a Índia, então, começou a vender. E para que chegasse, que outros povos chegassem, como os portugueses, os americanos, os romanos, chegassem até a Índia, então tinha que ter transportes marítimos, né, através do mar, ou seja, em grandes embarcações, grandes navios, né, grandes barcos, e eles enfrentavam nesse período grandes desafios. Por quê? Os terremotos, os maremotos, né, as ondas gigantes, e eles não tinham tanto recurso como hoje. Os barcos eram resistentes? Sim, mas não como hoje. Então, esse período aí foi a hora que eles puderam fazer vendas, e essas vendas eram feitas através do quê? Do comércio marítimo, dos mares, né? Eu sou portuguesa, quero comprar lá cravo, aí eu pego ou peço para o barqueiro, né? Ir lá e comprar e trazer para me vender, ou então eu faço a viagem para comprar. Mas aí, nesse período também, teve uma revolução, a Revolução Francesa. E aí ela veio, o quê? Diminuindo, acabando, né? Com um pouco da monarquia. A monarquia lembra de rei, rainha, ok? E a última idade, aqui, ó, idade contemporânea, nós fazemos parte dela, né? Na idade contemporânea, ela vai de 1789 até os dias atuais, ou seja, até hoje. Esse período vem sendo marcado por grande desenvolvimento científico, pelas industrialização, pelas disputas de grandes potências, e gerou o quê? Com essas disputas, duas grandes guerras. A Primeira e a Segunda Grande Guerra Mundial. Quando a gente fala de guerra mundial, nós estamos falando que o mundo inteiro se mobilizou, seja através de participação na guerra, ou seja através de receio, medo de chegar até aquele povo para que pudesse, né, ter esse momento. Então, aqui do lado, nós temos algumas imagens, né? A primeira imagem é uma representação de uma propriedade na Idade Moderna, na Idade Média, ok? O ano de 1600. Depois, nós temos aí uma pintura do padre Antônio. Quem foi o padre Antônio? Padre Antônio foi o primeiro padre a pisar aqui no Brasil para vir catequizar ou converter os índios brasileiros, né, na religião católica, que é lá de Portugal. Lembra da história de Portugal? Portugueses chegaram aqui, encontraram os índios, aí fizeram trocas com os índios, e aí, quando eles viram que os índios estavam começando a entender, eles começaram a trazer, então, pessoas. Aí eles trouxeram o padre Antônio para ensinar tanto os índios quanto os escravos africanos a uma nova religião, a uma nova língua. Então, esse momento da história foi, assim, fantástico, ok? E aqui nós temos a última fotinha aqui, é o interior de uma fábrica de algodão. Naquela época, gente, em 1911, crianças também trabalhavam na fábrica. Não era só adulto. Então, para você entender, há muitos anos existe o trabalho escravo infantil. E quando nós paramos para entender, hoje, né? Hoje em dia nós temos aí um estatuto, chama ECA, ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente.
E nesse documento tão importante, lá fala dos seus direitos, né? Enquanto criança, enquanto adolescente, quais são os seus direitos? Você tem o direito de nascer numa família, você tem direito a uma casa, você tem direito a ter uma educação de qualidade, você tem direito à saúde, você tem direito de ser respeitado por todos, ser amado por todos, você tem direito à alimentação, você tem direito a brincar, mas você também tem alguns deveres, respeitar o outro, cumprir os seus combinados ou as suas obrigações, né? Obedecer às regras. Então, quando você tiver um tempinho, procura lá assim, ó, os direitos do ECA. É um livro gigantesco, com várias leis e vários direitos, mas que você também tem que lembrar que todo direito te dá um dever. E nessa época aqui, ó, onde está retratada essa última imagem aqui, não tinha isso. E mesmo hoje a gente vê que existem muitas crianças trabalhando para ajudar no sustento da casa. Quem é que nunca viu uma criança vendendo bala no sinal? Ou tentando lavar o vidro do carro? Mas isso é proibido por lei, ok? Só que, infelizmente, nem todas as leis se cumprem no nosso país. Vamos à página 161. Na página 161, tem uma partezinha aí em cima, olha, laranja, ou cor da pele, como vocês gostam de dizer, fazendo uma pergunta para você. Você sabia? As marcações dos períodos históricos foram determinadas pelos historiadores no ano de 1800. Ou seja, não foram as pessoas que viveram os eventos históricos que estabeleceram esses períodos, não. Não existe uma divisão exata, como em um calendário. Essa divisão, marcada por alguns eventos, é, portanto, uma convenção. Isto é, não é algo natural, mas que o historiador que determina a época demarca para separar um período do outro. Então, o que acontece? Eu não vivi lá na pré-história para poder contar tudo que era de importante. Mas o historiador, a pessoa que estudou, fez história, ela vai lá e começa a fazer os estudos. E aí ela percebe que só a partir do ano de 1800 ela consegue captar algumas partes ou alguns vestígios para que ela possa, então, dividir esses períodos históricos. Fatos e vestígios que dão a ela essa probabilidade de dividir esses períodos históricos. Então, ela pegou lá as pinturas rupestres, que são aqueles desenhos antigos feitos em caverna, e deu origem à pré-história. Ela pegou lá a Idade Antiga, ela foi lá e pegou o fim do Império Romano e fez como marco. A Idade Média, ela pegou e colocou lá como o boom, né? O grande acontecimento do Renascimento. Opa, isso aqui é muito importante. Então, fez como marco da Idade Média. A Idade Moderna, ela colocou do comércio marítimo, das grandes navegações. E hoje, os fatos marcantes de hoje. Quem não fica admirado, gente, com o estudo que a ciência tem feito? Olha, eles criaram o microscópio, nós estamos vendo lá em ciências, olha eu fazendo interdisciplinariedade, juntando duas disciplinas em uma, olha. O homem foi lá e criou o microscópio, foi atualizando o microscópio e com isso ele consegue criar vacinas,
medicamentos, para que haja cura para várias doenças, na nossa época, no nosso período, ou seja, na idade contemporânea, na idade atual, ok? Então, aqui, olha, nós temos aí 5 desenhos, ok? Vou pegar um lápisinho aqui, vai ficar bonito não. Opa, peguei, foi. Vai ficar bonito não, mas só para você entender. Vou fazer de pretinho. Nós temos aí 5 quadrinhos, ou 5 obras. Então, tá escrito aí na primeira, olha. Ilumura, representado por uma cozinha, produzido por Giovannino, em 1400. Depois nós temos a pontinha da pedra lascada, cerca de 12.000 anos, encontrada no Novo México, na divisa com os Estados Unidos. A terceira imagem, réplica, ou seja, um desenho do que não é o original, ou uma escultura do que não é o original, réplica da máscara mortuária do faraó egípcio. Então, quando um faraó morria, gente, ele colocava essa máscara aí para poder não deteriorar a carne do corpo dele. Há mais de 3.300 anos. Representação do encontro entre Cristóvão Colombo e os indígenas. Cristóvão Colombo foi um homem importante também na chegada dos portugueses aqui, né? Então, ele chegou na embarcação, comandando a embarcação, e o que ele fez? Trouxe alguns presentes para ser trocados aqui com os índios. Que aí ele ia cativar o índio, conquistar o índio, e assim eles iam poder dominar os índios. E a última foto, operar em uma fábrica de motocicletas na Itália no ano de 1950. Então, o que é para você fazer? Nós já observamos, já lemos, aí o que você vai fazer? Você vai numerar a primeira foto, a primeira imagem. É da pré-história? É da Idade Antiga? É da Idade Média? É da Idade Moderna? Ou é da Idade Contemporânea? Então, você vai vir aqui, ó, e vai escrever 3, porque ela é da Idade Média. Ok? Pedra lascada. Quem usava pedra lascada para fazer as armas, para escrever? O povo da pré-história. E os egípcios, em que época era? Na Idade Antiga. Isso mesmo, ó. E aqui o descobrimento? Na Idade Moderna. Isso. E o último é a idade que nós estamos hoje. Contemporânea. Ok? Em seguida, nós vamos ler um texto que fala do trabalho de preservação dos vestígios históricos. O que é isso, professora? É por isso que existem museus, é por isso que existem alguns parques, aonde você pode até visitar, mas você não pode pegar nada, para manter esses registros, para manter essa história, ok? Então, está escrito assim, ó. O texto a seguir foi escrito pela arqueóloga Niede Guidon, pesquisadora responsável pela criação do Museu do Homem Americano, no Parque Nacional Serra da Capivara, no município de São Raimundo Nonato, estado do Piauí. Então, lá no estado do Piauí, tem um parque, e dentro desse parque, um museu, ok? Por quê? Porque lá tem relíquias, muitos vestígios.
E olha que é uma mulher, uma arqueóloga. Mulher, essas mulheres tão poderosas. Lá existem muitas representações de artes rupestres feitas por aqueles que habitaram a região há milhares de anos. Nesse local, a arqueóloga, sua equipe, conduz um projeto de proteção e preservação das centenas de pinturas rupestres e vestígios cerâmicos, objetos de pedra lascada e polida e ossos. Então, nesse espaço, gente, tem muito desenho feito pelos pré-históricos, os homens da caverna. Além dos desenhos, tem muitos vestígios, pequenos objetos, pequenos pedaços de objeto que conta toda essa história. Então, por isso ela trabalha para preservação, para cuidar disso, porque isso são fontes históricas que vai fazer com que os seus filhos, daqui a muitos anos, possam aprender o que você está aprendendo hoje, com muito mais informações. Em junho de 1979, era criado o Parque Nacional da Capivara. Sobre as paredes dos abrigos do Parque Nacional, existe uma densa quantidade de pinturas rupestres realizadas durante milênios. Milênios é 1000 anos. As representações animais são muito diversificadas, sendo possível reconhecer espécies inexistentes hoje na região e outras totalmente extintas, como os camelídeos e preguiças gigantes. Existem também reproduções de capivara, veados galheiros, caranguejos, jacaré e certas espécies de peixes. Desaparecida na área, extremamente árida, seca, para poder abrigá-las. Então, olha, se você ver essa foto aqui, olha, parar para prestar atenção, são rochas duríssimas, terra bem seca. De uma região verde, opulenta, habitada por um povo feliz e rico, por não passar fome, e tinha tempo para criar uma civilização que nada deve a similares de todo o mundo. Passamos a ser uma área em vias de desertificação, como a fauna e a flora desse lugar. Então, era um pedaço de terra que parecia um deserto. E aí, eles começaram a investir. O que é investir? Fazer irrigação. Irrigação é um processo onde joga água para que as plantas tenham condições de nascer. E assim tornar um lugar melhor. Mas mesmo com toda a dificuldade daquele lugar, o povo era muito feliz. E ainda é. Então, tá aí, ó, na página 163, nós temos uma atividade. Então, vamos lá. Responda as questões de acordo com o texto. A. Onde fica situado o Parque Nacional da Serra do Capivari? No município de São Raimundo Nonato, no estado do Piauí. B. Que tipos de vestígio foram encontrados no parque? Pintura nas paredes, cacos, aqui, opa, é cacos, faltou um C aqui, tá, gente? Ó, cacos de cerâmicas e objetos de pedra lascada e polida. Então, aqui, ó, antes do O aqui tem um C, ok? O número 2,
Eu não fiz, porque está pedindo para reunir com 2 ou 3 colegas e conversar sobre a importância da manutenção. Você não vai reunir com colegas, você vai perguntar para uma pessoa da sua família qual que é a importância da preservação de um parque. De um parque ecológico, ou de um parque museu. E aí você vai registrar aqui no 2, ok? E a número 3, você vai observar a imagem e vai responder, olha, descreva as figuras registradas na parede da caverna. O que elas podem contar sobre o cotidiano dos ancestrais humanos? Olha, o que está desenhado aqui? Eliane, acho que aqui tem 2 meninos e um cachorro. E você? Eu também posso pensar que isso aqui é umas capivaras, olha. Deixa eu pegar aqui a luzinha. Ó, aqui eu vejo 2 meninos e um cachorro. É o que eu estou vendo. E você, o que você está vendo? Aqui eu vejo capivara. Você já viu capivara? Você conhece capivara? Aquilo que fica lá na beirada da lagoa, que tem lá em Lagoa Santa, um porquinho diferente. Aí você vai escrever para mim o que você está vendo aí. Ok? Depois que você já fez tudo, que você já terminou, aí você vai fechar o seu livro. E vai se preparar, se organizar para o dia de amanhã, para as aulas de amanhã. Então, amanhã, bora lá, né? Amanhã você tem 3 horários comigo. Porque você tem, primeiro a educação física, depois matemática, ciências e geografia, certo? Então, hoje teve para casa? Não, teve para casa só de português. O que você tem que fazer no caderno de português? Você vai lá e vai registrar um pequeno texto de no máximo 10 linhas com aquelas palavras que nós encontramos com o encontro vocálico. Então, você tem que lembrar que no seu para casa tem que ter, no seu texto, título, início, meio e fim, uma história prática, rápida para leitura, porque nós vamos conferir isso na quinta-feira. Eu vou deixar alguns falar, não todos, porque não dá tempo, e aí, para me contar esse texto aí. Ou melhor, não é na quinta, é na terça-feira que vem, para dar tempo de você fazer com excelência. Então, para terça-feira que vem, você vai criar esse texto aí no seu próprio caderno, ok? Então, não tem desculpa de não fazer. Onde que vai estar escrito isso, professor? Lá na Escola Web, em tarefas. Ok? Então, olha, eu espero que você tenha gostado, que você tenha entendido o trabalho de história, que você tenha entendido que a história é composta por 5 períodos, ou seja, pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, que é a de hoje. E que você possa ficar atenta aos detalhes, para que juntos nós possamos caminhar, e que você possa entender direitinho cada conteúdo que você vai usar ao longo do ano e ao longo da sua vida. Ok? Então, eu vou ficando por aqui, você vai ficando por aí. Um beijo estralado, um abraço apertado. Fiquem com Deus, me desculpe pela internet. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, galera!